Boa noite, povo de Deus. Mais uma quarta-feira, mais uma transmissão. Vamos dar início em instantes, enquanto vocês estão entrando, transmitindo aqui pela Igreja Batista Regular Sião, por nosso Instagram. Bom, logo vamos implantar também nossa transmissão pelo YouTube na quarta-feira, tá bom? Para facilitar a vida de vocês. Boa noite, irmã Cleide. Já compartilhou o pedido, agradecimento no grupo da igreja. Vamos estar orando por isso. Graças a Deus pela ação de Deus na família. Alguém possa compartilhar o link lá no grupo. Boa noite, Lucas. Como está, irmão Damião, Dona Lete? Estão todos bem? Boa noite, Rosângela. Então vamos aguardando aqui os irmãos entrando. Boa noite, Micaele, para nós darmos início ao nosso culto, transmissão do nosso culto de oração. Boa noite, promotor Cariri. Tudo bem, né, Lucas? Graças a Deus. Se tiver algum pedido de oração, algum agradecimento, pode mandar. Ok, Micael compartilhou lá nos grupos. Nós vamos proceder como temos feito. Boa noite, irmã Francinete, pastor Marcos Paulo, entraram juntos. Muito bem. Boa noite, Natan. Ok, estamos prontos para começar orando. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos dar os avisos, então nós vamos cantar ao Senhor, lembrar um cântico que regularmente nós cantávamos e você vai poder acompanhar. Boa noite, irmã Ana Lúcia. Que bom ter vocês aqui. Bom, quem tiver pedidos que quiserem colocar público aqui, ou podem colocar no grupo da igreja. Bom, boa noite, Carlos Wagner, Michele. Ok, vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, Pai nosso, Pai dos teus filhos, que o Senhor conquistou por meio do sangue e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que creram, que agora alcançaram o privilégio, o poder de serem feitos filhos teus, porque reconheceram em Cristo, na sua glória, a revelação da glória do Pai e confiaram no seu sacrifício perfeito. Obrigado, Senhor, porque inclusive a fé que nos liga ao Senhor Jesus Cristo foi dada pelo Senhor. Somos teu povo, somos povo eleito. Ajuda-nos também, Senhor, a seguir teus preceitos, seguir a voz da tua santidade, para que hajamos de maneira digna do chamado que o Senhor tem entoado, tem trazido para nós, para a tua igreja. Ajuda-nos a dar testemunho de todas as maneiras que o Senhor planejou para que nós dessemos, por meio do serviço, do amor, por meio da evangelização, do discipulado, por meio de um bom agir, de um bom falar, de um bom comportar-se, mas também por maneiras ativas, com cuidado, com amor e com a pregação explícita da palavra de Deus. Ajuda aqueles que estão entrando, que ainda não conhecem ou têm estado afastados de Ti, que reconheçam, Senhor Jesus, a necessidade de colocar sua fé completa, íntegra, sem reservas, na cruz e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para que assim ressuscitem junto com Ele. Ajuda-nos a perceber que isso não é motivo de orgulho, um orgulho como se nós tivéssemos conquistado isso. Mas nós nos orgulhamos na cruz do Senhor, que é graça. Nós nos orgulhamos apenas na tua cruz, Senhor, e não nos nossos feitos. Ajuda-nos a viver assim, sempre olhando para o alvo da soberana vocação, para a cruz, para a caminhada também que o Senhor teve como homem nesta terra, através do Evangelho de João. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, e os que assistirão também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ok, alguns irmãos entraram. Itácio Cosmo, boa noite. Irmão Cícero, irmã Maria. Marcondes, boa noite. Irmã Luzanira, irmã Mazé e Patrícia e a família. Que bom ter vocês aqui. Também Patrícia compartilhou lá no grupo, irmã Mazé. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor e pedindo pelas questões. Irmão João também, irmão João Clementino também compartilhou lá. Bom, que bom ter vocês aqui. Vamos aos avisos sobre a nossa alvorada, que tem sido muito boa. Nós temos tido uma média de 5, 6 pessoas, até 7, acordando 6 horas, enfrentando o frio. Às vezes o frio, né, para orar e para ler um capítulo do livro de Provérbios. Tem sido muito bom. E cremos que temos sido usados também por Deus para sustentar a igreja, famílias, por meio da oração. Tá bom? Então, conte conosco e se puder, se um dia acordar, então quiser estar conosco, é muito bom. Tá bom? Então, sexta-feira às 6 horas da manhã, você está convidado a participar desse momento. Boa noite, Magno. Como é que você está? Então, nós temos sexta-feira também à noite a reunião das mulheres, reunião online das mulheres e a reunião também online dos homens, das mulheres às 19 horas, pelo chat do WhatsApp, se eu não me engano, e os homens pelo Google Meet. O pastor Marcos Paulo sempre manda o link lá nos corajosos, tá bom? Então prestem atenção aí, quem será dirigente, quem será pregador nessa noite, tanto para os homens como para as mulheres, e vamos continuando ali, fortalecendo nossas sociedades. Boa noite, irmão Samuel. Irmão Samuel completou mais um natalício, domingo, tá bom? E nós queremos parabenizar o nosso diácono, nosso evangelista, irmão que está sempre nos apoiando, cuidando da igreja também. Deus abençoe sua vida, irmão Samuel. O Senhor bênção em nossas vidas, tá bom? E que Deus continue dando forças para o Senhor, para enfrentar as provações e enfrentar também o serviço, tá bom? Deus abençoe você e sua família, como já tem abençoado. Então, esses avisos sexta. Para o sábado, nós ainda vamos avisar os jovens como será a nossa programação. Provavelmente não teremos aula à tarde, haverá um break à noite, tá bom? E com o pastor Velk, com a irmã Sara, e nós vamos dar o aviso sobre como nós vamos proceder em relação à noite para os jovens, tá bom? Domingo pela manhã, as salas. Lembre que o devocional que inicia a EBD 9 horas às 9h20 é para todos devem assistir, todos devem aproveitar esse momento. Depois as salas dividem com as suas respectivas idades, tá bom? E o culto à noite, vocês viram, aconteceram duas coisas, né, no domingo, uma coisa ruim e uma coisa boa. Coisa ruim é que faltou energia na igreja, algo que não acontecia em anos. Então faltou energia, nós tivemos que correr e transmitimos lá de casa, mas graças a Deus deu tudo certo. E a coisa boa foi que nós começamos a nossa transmissão, foi possível, né, transmitir pelo YouTube. A gente está aprendendo a fazer, mas aí você vai ter essa opção, melhor para a televisão, link mais fácil, até para você compartilhar com seus amigos, com seus familiares, a palavra do Senhor, tá bom? Então, espero que vocês vão aproveitando. Se quiserem também dar dicas, nós estamos abertos a isso, tá bom? Então, penso que são esses os avisos. Havendo mais, nós vamos dando no grupo da igreja. Ok, vamos cantar o hino 132. É muito provável que eu desafine nesse hino, mas você vai orar ao Senhor e pedir perdão por mim. E vai cantar bem alto também para cobrir minha voz. Então, hino Ebenezer, fonte tu de toda a bênção, cantor cristão 132. O hino abençoador que lembra da graça de Deus. O Ebenezer é o monumento que vem do Antigo Testamento e fica na nossa mente, no nosso imaginário, um monumento que nós colocamos e dizemos, Deus me ajudou até aqui. Então, todos os dias nós devemos erguer um Ebenezer, lembrando das misericórdias e graças de Deus. Lembrando que Ele é a fonte, lembrando que estávamos perdidos e que Ele nos trouxe, nos atraiu para si. Vamos cantar.
Fonte tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto aos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos bom Deus. Cameu Ebenezer erro, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me, por seu sangue o bom Jesus. Devedor a sua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo sempre faça, com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela todo instante glorifique a ti, Senhor. Amém. Eu amo esse hino, amo de paixão, principalmente a última parte. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela todo instante glorifique a ti, Senhor. Como ficou bela a rima, a composição e a tradução nesse momento. Boa noite, irmã Maria Diogo, Jó e Regilângela, papai e mamãe. Agora descobriram que de uma moça. Deus abençoe vocês. Dona Nena voltou de viagem bem, graças a Deus. Irmão Waltenberg, Andréia, família abençoada. Deus abençoe cada um que está aqui e também com a reflexão da palavra, que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma outra oração antes de passarmos à reflexão. E antes dela, nós vamos orar, vamos ler, não orar o trecho, mas ler o trecho. Então, orar ao Senhor, tá bom? Boa noite, irmão Jefferson, de Fortaleza. Deus abençoe o irmão e toda a sua família. Vamos ler João capítulo 2, que é o capítulo onde estamos atualmente, mas prosseguindo para os versículos 12 ao 23, ao final. Boa noite, Karen. Ok, João capítulo 2, versículo 12 em diante, até o final do capítulo. Nós vamos fazer essa leitura, então nós vamos orar. Depois disso, ele foi a Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e dizia aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer tais coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos
E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém? A palavra do Senhor e, de certa forma, já nos leva à reflexão inicial aqui. Bom, vamos orar ao Senhor pedindo por todos aqueles que se encontram em situações difíceis diante de Deus, e essas situações várias, né? Mas nós podemos resumir naqueles que não creem, que se mantêm rebeldes à palavra do Senhor, principalmente aqueles que nós amamos, que nós conhecemos, aqueles que não se mantêm rebeldes, mas vivem um tipo de vida diante de Deus que ainda não chega ao ponto de refletir o que é o Evangelho. Então, aquelas pessoas que creem em Deus, creem em Jesus, mas ainda não creem na totalidade do Evangelho. E vamos pedir por aqueles que uma vez conheceram o Evangelho, mas que preferiram tomar outros caminhos temporariamente. E nós oramos para que seja temporariamente, que retornem, tá bom? Então vamos pedir por essas classes de pessoas, principalmente aqueles que nós amamos, aqueles que nós temos conhecimento, tá bom? Para que Deus nos use e para que Deus traga-os usando também as circunstâncias da pandemia, como já tem trazido, tá bom? Deus já tem agido poderosamente. Não fique encurralado, não ache que essa doença vai abalar as portas da igreja. Não, creia no poder da palavra do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. E nós estamos pregando a palavra, ou se não está, deve pregar a palavra não está algemada. E muitas pessoas têm se encontrado com seu vazio existencial durante essa pandemia e têm retornado ao Senhor. Temos visto principalmente pessoas que já conheciam e estavam afastadas. Tudo é possível para o Senhor. Não permita que a incredulidade, não permita que o cinismo tome o seu coração e você ache que está tudo perdido. Tudo é possível ao Senhor. Cabe-nos trabalhar e orar até o último dia das nossas vidas. Então vamos mais uma vez orar e agora em comunidade, que é uma bênção muito maior. Oremos. Deus, nós já expusemos aqui os desejos do nosso coração, desejos de que aqueles que nós amamos possam andar junto conosco em direção ao trono do Senhor Jesus Cristo, para rendição, para entrega, para beijar os teus pés. Nós queremos que isso aconteça na vida deles, não só porque nós almejamos a companhia deles por toda a eternidade, não só porque almejamos a paz, a calma durante o velório possível deles. Não só porque nós desejamos ter companhia e ter a felicidade de ver a nossa família, nossos amigos vivendo em santidade, se afastando do pecado e ter companhia para as coisas santas. Não só por isso, mas porque nós compreendemos, à luz do Evangelho, chegando aos teus pés, que a vida só é vida perto de ti, próximo de ti. E longe de ti não há vida, não há. Apenas morte e apenas destruição. E quanto mais pessoas próximas de ti, nós também cremos que a tua glória será mais alto cantada nesse mundo. Então, com esse propósito duplo da tua glória ser aumentada por meio de mais vozes no coral, tua glória ser cantada por mais pessoas, e pelo desejo também de vermos essas pessoas vivendo de verdade, sendo imagem e semelhança, é que nós pedimos por todas essas classes que estão totalmente afastadas, que vivem tipos de religiosidade, encontram-se assim cegas por suas religiosidades, e também por aqueles que uma vez te conheceram, uma vez professaram teu nome e hoje encontram-se com um coração endurecido e afastado. Todos esses casos, todos esses, embora digamos que é difícil, embora até mesmo o Senhor Jesus diga que é difícil um rico, por exemplo, entrar no reino dos céus, mas os impossíveis dos homens são possíveis para ti. Por isso nós entregamos com confiança e pedimos perseverança por nós, para que nós
perseveremos na pregação, no serviço, no trabalho e também nas orações, Senhor. Ajuda-nos e usa essas circunstâncias para trazer mais pessoas. E que ao trazê-las, encontremos-nos preparados para recebê-las e para guiá-las em discipulado, em seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Nós rogamos e rogamos pela exposição da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que bênção estar com vocês. Irmã Núbia, irmã Marta, Fidel e Rostênio. Sejam todos bem-vindos, ok? Então, a nossa exposição da palavra, como eu falei, está em João capítulo 2, nós já lemos. E perceba que, embora haja essa quebra do versículo 12 e do 13, na verdade a sessão muito provavelmente começa no versículo 12, porque nós temos, depois disso, ou seja, depois daquela manifestação da glória, daquela primeira manifestação da glória de Jesus Cristo em Cafarnaum, depois disso acontece outro evento. Então é como se a transformação da água em vinho em Caná da Galileia e a ida para a Páscoa e a expulsão dos vendedores, dos comerciantes do templo sejam as duas histórias que iniciam as grandes sessões do livro de João. E nós devemos ler com essa perspectiva. O que é que essas histórias estão nos ensinando sobre todo o resto do livro? Bom, e o que é que essas histórias estão nos preparando para as duas próximas grandes histórias, tá bom? Que é a história de Nicodemos e da mulher samaritana. Perceba que tudo é muito bem construído, tudo é muito belissimamente afinado no livro de João. É tão maravilhoso perceber isso. Os cuidados que Deus teve, os cuidados que João teve ao mostrar, ao falar da vida de Jesus. Cuidados esses que por vezes nós não temos, né? Eu percebo que, com o passar do tempo, às vezes ao pegar um jeito de evangelizar, ao pegar um jeito de discipular, às vezes nós fazemos como aqueles trabalhadores que não estão errados, é o modo de trabalho deles, mas aqueles trabalhadores que trabalham na esteira da fábrica, que vem, já assistiu lá o Charlie Chaplin, né, tempos modernos, vem o material, eles batem, passa. Vem o material, eles batem e passam. Então, não é só nossas orações que tornam-se automáticas, não só nossa leitura bíblica pode tornar-se automática, mas nossa própria proclamação do Evangelho tem o risco de tornar-se automática. Bom, pegarmos um jeito, pegarmos uma maneira, estrada para Romanos, 5 pontos, e nós não conseguimos adaptar, nós não conseguimos nos adaptar a situações, a pessoas, e nós não conseguimos captar, às vezes, a grandeza do Evangelho. Não é à toa que existem 4 evangelhos, mostrando perspectivas diferentes sobre a vida de Jesus, e mesmo assim são poucas, porque nós ainda teríamos muito mais coisas para saber sobre Jesus. Mas isso aqui é o necessário que nós temos para a salvação. Eu destaco nesse mover do versículo 12 para a história. Então nós temos o versículo 12 que está nos preparando. Nós temos a história da purificação do templo do 13 ao 22. Então nós temos outro movimento de Jesus, dos versículos 23 em diante, e um comentário de João sobre as questões de fé e incredulidade. Mas no final das contas, se nós formos entender qual é o centro, se nós formos perceber qual é o centro das duas primeiras histórias, das duas primeiras pequenas histórias, da transformação da água em vinho e da purificação do templo, nós perceberemos que o tema central para ambas é a questão de como as pessoas vão reagir em relação aos sinais de Jesus, que é também um dos grandes temas do Evangelho de João. Como nós vamos reagir aos sinais? Então Jesus, perceba o versículo 11, eu quero relembrar com você. Então, assim em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Lembra o semeia? Sinais. Então, que você pode pensar, o que é um semeia? O que é um sinal? É uma placa. É uma placa que está apontando para um caminho. E, durante a história, aqui, os próximos versículos, nós vamos perceber que não basta crer na placa. A placa em si, ela não é nada.
Ela não é nada. Então é necessário que a placa ela exerça uma função de apontar para algo. Então, durante essa explanação aqui, eu espero que você compreenda melhor as reações à palavra de Deus, para que você julgue a si mesmo, no modo como você tem reagido à palavra de Deus, e também lhe dando ferramentas para o modo como você prega e percebendo as reações das pessoas em relação à palavra de Deus. Você tem visto os sinais? O que é que você tem feito com os sinais que Jesus está mostrando? O que é que você tem feito com as promessas? O que é que você tem feito com os grandes fatos? E relembre que os sinais que estão sendo mostrados aqui, eles têm outra natureza daqueles que são mostrados a nós. Tá bom? Nós vamos ver essa passagem do sinal para o que é revelação bíblica. Existe uma passagem. Essa passagem está descrita aqui. Mas nós não podemos dizer que na vida do crente também não haja sinais. Há sinais, sim, claros da graça de Deus. Tem um sinal que eu vejo todos os dias da graça de Deus, que é minha esposa. Então há sinais claros, evidentes, da graça de Deus em nossas vidas, que por vezes não percebemos. Você tem visto os sinais? Você tem percebido esses pequenos milagres cotidianos? Qual é a sua reação a esses pequenos milagres? Então, depois disso, ele foi para Cafarnaum e perceba que, mais uma vez, dando ênfase aqui aos relacionamentos de Jesus, ele foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, aqui nós temos essa tripla designação, mãe, irmãos e discípulos. E, a partir daqui, a mãe de Jesus some e os irmãos voltam um pouco mais à frente. Mas a mãe some até o capítulo 19. Bom, e eles vão para Cafarnaum, não passam muitos dias lá. Quando estamos no versículo 13, perceba que é muito rápido, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Então nós já temos uma descida de Jesus de Cafarnaum para Jerusalém. E dá-se a entender que Jesus desce agora apenas com os discípulos. Então, a presença dos discípulos é pressuposta ali e também em toda a passagem, o que ela vai acontecendo aqui, nós vamos percebendo que os discípulos estavam vendo o que Jesus estava fazendo e estavam interpretando também. Então, João está nos convidando a olhar esse evento pelos olhos, através dos olhos dos discípulos. Perceba o destaque aqui da Páscoa dos judeus, e nós precisamos entender o que é isso, né? Por que João está dando ênfase que essa é a Páscoa dos judeus? Afinal, qualquer Páscoa é Páscoa dos judeus. Então, será que os leitores não sabiam que era Páscoa? Isso é muito difícil de ter acontecido, tá bom? Então, é muito provável que essa ênfase que João está fazendo refira-se a uma estrutura teológica que ele está fazendo de mostrar Jesus como um cumprimento das instituições e dos rituais do Antigo Testamento. Lembra que Jesus já é inaugurado em relação a esse cumprimento das instituições, das imagens do Antigo Testamento, por João Batista, chamando-o de Cordeiro de Deus. Então, antes, no capítulo 1, nós já percebemos que Jesus é o tabernáculo. Ele é o tabernáculo. Ele é aquele local, aquela tenda em que a glória de Deus se manifesta aos homens. No caso, ele é uma tenda de carne, uma pessoa. Então, ele cumpre o que era o tabernáculo. Ele também cumpre o que era o cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que espia. Lembra da palavra espiar? Que espia o pecado do mundo. E quando nós chegamos aqui, o contexto de Páscoa nos leva ao templo. Então nós temos tabernáculo, cordeiro, templo. E a Páscoa, ela domina é o contexto histórico, é o contexto cultural dessas imagens. Então, talvez seja por isso a ênfase. A Páscoa dos judeus, lembra lá de Êxodo, capítulo 12? Na Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Aqui várias questões sobre o modo como os evangelistas estão construindo nos 3 evangelhos sinóticos, para você ver a diferença do modo como João constrói seu evangelho. Nos 3 evangelhos sinóticos, acontece que a Páscoa, essa expulsão dos cambistas de dentro do templo, geralmente acontece para o final do evangelho. E João está trazendo esse fato para o início. Nós estamos no capítulo 2, nós estamos no início, nos prólogos do Evangelho. Então, será que essa purificação aconteceu 2 vezes? Será que esse discurso aconteceu 2 vezes? Será que essa descida na Páscoa, na verdade, não aconteceu 2 vezes no Evangelho de João, mas 2 ou mais vezes?
Boa noite, pastor Ricardo. Tudo bem com o senhor? Que bom tê-lo aqui. Então, não é estranho aos evangelhos o fato de que eventos, acontecimentos ocorreram duas vezes de maneira muito parecida. Então a gente não pode pressupor que porque aconteceu duas vezes, não pode ter acontecido. Então imagine Jesus purificou o templo duas vezes, mas pense que o intervalo entre as purificações é de 2 ou 3 anos. Então não tem problema algum de Jesus ter entrado lá uma vez purificado. E na segunda vez nós percebemos que essa purificação, esse discurso de Jesus no templo, é o que leva ele ao julgamento também. Então ele é acusado de dizer que destruiria o templo. E aqui em João nós percebemos que não, isso é uma deturpação das palavras de Jesus. Jesus não disse que ia destruir o templo, Jesus não falou isso. E aqui em várias camadas de significado nós vamos perceber. Bom, então eu quero convidar você a passar por essa história, analisando esses pontos que nós já conversamos e fazer uma reflexão, tá bom, ao final sobre a questão da recepção dos sinais de Jesus e os 3 modos que se apresentam aqui, no versículo 11, no versículo 22, no versículo 23 em diante, no modo como nós podemos receber a palavra de Jesus e como nós podemos interpretá-la. Você tem visto os sinais? Então, lá no templo, versículo 14, Jesus encontrou os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas. Então vamos explicar. Por que acontece e por que começa uma integração comércio-adoração do templo? O que acontece? Sempre que a igreja, isso aqui é uma constante, tá bom? Sempre que a igreja se envolve com o Estado, sempre que a igreja se envolve com dinheiro, sempre que a igreja se envolve com a administração de bens, sempre que a igreja se envolve, por exemplo, no fato de ser uma escola e etc. Estou dizendo, quando essas coisas começam a tomar a identidade de uma religião, não é errado em si cada uma dessas coisas que eu disse, mas como essas coisas começam a crescer muito e tomar a identidade de uma religião, esse é um dos movimentos mais perigosos que uma religião pode fazer. No caso aqui, o judaísmo, o comércio começa a tomar o lugar da adoração. Eles prestavam um serviço significativo? Prestavam, porque as pessoas precisavam dos sacrifícios específicos, daqueles animais específicos para sacrificar. E por vezes eles não podiam trazer na viagem. Então era um serviço útil? Era. E a questão dos cambistas, né, seria as pessoas que trocavam a moeda que você trazia, seja lá de onde fosse. Então, vinham pessoas de vários lugares e trocava pelo ciclo do templo, né? Pela moeda específica do templo. Então, eram serviços que nós diríamos hoje essenciais, né? Teriam que funcionar lá com álcool e tudo, mas são serviços essenciais. Qual é o problema de Jesus, então? O problema é que eles já estão entrando no pátio. Eles já estão entrando no pátio do templo. As coisas, as barreiras entre um comércio que é necessário e a adoração começam a ruir. Isso é bom, muito provavelmente é bom, e muito provavelmente é isso que causa ira nos judeus, porque essa conexão adoração e comércio trazia lucro, muito provavelmente trazia lucro para os líderes. Muito provavelmente trazer lucro para os líderes religiosos. Então, sabe aquela questão do mercado público? Quem é que vai conseguir um box no mercado público? Então era mais ou menos isso. Quem paga mais é o prefeito. Quem dá uma propina maior é o prefeito. Mais ou menos assim também. Quem vai conseguir um lugar na feira do templo? Então, quem mais daria um subornozinho, né? uma coisa a mais para os líderes religiosos. Então, acontecer essa troca, e é isso que Jesus está condenando. Então, tendo feito um chicote, um azorrague, versículo 15, de cordas, Jesus expulsou do templo todos, também as ovelhas e os bois. É muito interessante que nós já temos essa imagem de Jesus batendo nos homens, né, dando umas lapadas de corda nos homens, mas essa palavra azorrague parece mais um círculo de corda, né, que nós fazemos para deixá-la dupla, para bater nos animais, para fazer com que os animais saiam.
Hoje, né, por exemplo, aqui no sítio, que os homens usam para, não em relação até as cabras mesmo, que são menores, e os bois, principalmente os bois, porque não tem como você bater com a mão do boi para ele andar. Então eles pegam as varas, né, de pau, eles ajeitam essas varas para bater nas pernas do boi ou dos cabritos para eles andarem. Então é uma maneira de expulsar os animais, de fazer os animais andarem. Jesus então utiliza uma das coisas que ele tinha à mão, que seriam as cordas, faz um azorrague para que ela fique duplicada ou triplicada, e nós poderíamos dizer que não seja para bater nos homens, né? Uma atitude dessa, pegar uma corda e sair batendo nas pessoas, tanto hoje como antigamente, seria visto como uma loucura, né? Esse cara tá doido. Então a reação que eles têm a Jesus, e eles não dizem tá louco, chama a guarda. Não, a reação que eles têm a Jesus, ela não está aqui no nível de alguém que saiu batendo nas pessoas com a corda. Então tenha cuidado, né, para usar essa passagem para defender a violência de Jesus. Não parece esse o caso aqui. Jesus os expulsa. O único grau que nós poderíamos dizer de violência seria o virar das mesas, né? Então diz aqui que ele derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas. Então, provavelmente no processo de expulsar, ele empurrou as mesas e caiu o dinheiro. Vocês que catem seu dinheiro e vão-se embora, né? Porque aqui não é lugar de vocês. E ele dizia no versículo 16: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. E aqui começa a percepção, o olhar que nós somos chamados a ter através dos discípulos, conectando o que Jesus faz com as Escrituras. Então, João ele tem dois grandes movimentos. Os grandes movimentos de João são conectar Jesus a eventos e a rituais do Antigo Testamento e conectar Jesus o segundo movimento, a textos específicos. Então Jesus, ou ele está cumprindo uma sombra que vinha do Antigo Testamento, tabernáculo, sacrifício do cordeiro, o próprio templo aqui, ou Jesus está cumprindo uma tipologia nesse sentido, ou Jesus está cumprindo literalmente uma passagem do Antigo Testamento. Então você vai encontrar isso demais. Isso vai ser muito bom para você interpretar o Evangelho de João. Então seus discípulos, versículo 17, se lembraram do que está escrito. Está escrito aí no Salmo 69. O zelo da tua casa me consumirá. Isso, desde cedo, tanto a partir de Jesus como dos primeiros cristãos, começaram a conectar os textos de Davi, as experiências de Davi, ao próprio Jesus. E havia muito essa conexão, por quê? Porque Jesus, ele é o descendente de Davi, né? Então, não é de se estranhar que muito do que Davi escreveu também nos Salmos, ele escreveu sobre si mesmo, mas ele não estava percebendo, ou não estava atentando, ou talvez atentou, nós não temos certeza, que ele estava escrevendo para além de si mesmo, estava falando sobre Jesus Cristo também. E quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 22. Ele talvez não compreendia que aquele desamparo que ele achava que era grande para si, só será cumprido de maneira perfeita em Jesus Cristo na cruz. Então, mais uma vez, Davi no Salmo 69, literalmente, pelo tempo verbal, nós teríamos, o zelo da tua casa me consumiu, né? Mas como nós temos aqui, e a citação que é feita aqui não é do texto hebraico, mas é da Septuaginta, e coloca para o futuro. O zelo da tua casa me consumirá. Isso tem muito a ver, né, com a vida de Jesus, porque ele está caminhando para a consumação da sua vida. Então perceba os dois grandes pontos. Jesus tem zelo pela casa de Deus, ele tem zelo pela santidade, e esse zelo vai o consumir. Em relação a Davi, consumiu a sua vida, desgastou, ele se preocupou com a santidade e se desgastou o seu corpo. Em relação a Jesus, se cumpre de maneira perfeita. Jesus vai se desgastar, vai se consumir até a morte. A chama da sua vida vai queimar tanto que vai se consumir. Ele vai até a morte pelo zelo, pelo zelo. Então lembre que as forças que movem Jesus para a cruz não são apenas as forças do amor.
Queria muito que você compreendesse isso. As forças que movem Jesus para a cruz não são somente as forças do amor, são também as forças do zelo e da justiça. Jesus tem zelo pela casa de Deus e, de maneira mais profunda, ele tem zelo pelo próprio Deus, por sua justiça sendo satisfeita. Pelo cálice que ele tomou em nosso lugar, ele demonstra que se importa com a satisfação da justiça de Deus, que seria injusto se simplesmente deixasse nossos pecados para lá. Se simplesmente pegasse nossos pecados, amarrasse e dissesse, vou colocar na despensa. Então, o zelo da casa consumiu Jesus. Perceba que Jesus não está como um louco, Jesus não é visto como um crianção que está batendo nas pessoas. Quem joga pedra no povo é doido, né? Desde a antiguidade, não é só hoje, quem sai na rua jogando pedra é doido. Mas Jesus provavelmente fez isso de maneira ordenada, Jesus fez isso e falando, porque ele estava fazendo isso. Então os judeus lhe perguntaram, né? Então a resposta não parece ser tão agressiva, mas ao mesmo tempo mostra a reação que eles têm a Jesus e, na verdade, o que eles querem em seu coração. Versículo 18. Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Lembre que nós temos duas histórias. Na primeira história acontece uma situação, uma circunstância, e Jesus mostra um sinal porque ele quer. Sua mãe não o obriga. Surge a circunstância, ele mostra um sinal porque ele quer, com uma significância teológica da semana da criação, e Jesus agora trazendo a nova criação, que é o novo evangelho, nova aliança. Então o versículo 11 diz que Jesus fez e deu início aos seus sinais. Porém agora o pedido de sinal não é um pedido igual ao da mãe de Jesus. Nós temos um pedido inquisidor. Nós temos um pedido que força Jesus. Olhe, qual a sua autoridade? Faça um sinal, mostre, prove. Esse tipo de reação já mostra a incredulidade do coração. Olha, nós queremos ver. Então, essa é a atitude que é a protótipa de Tomé. Embora Tomé, com sua fé fraca, consegue crer depois. Mas a atitude agressiva dos corações desses judeus já mostra que eles estão predispostos a não crer. Qual é o sinal que você nos mostra? Então, Jesus, quando ele é requisitado à força, e nos outros evangelhos também, ele se mostra mais vago em relação às suas palavras. Perceba que quando Jesus ele percebe a incredulidade, quando Jesus percebe as artimanhas, Jesus fala por meio de parábolas. Jesus fala de maneira escondida. E ele explica nos evangelhos. Por quê? Para que aqueles que estão me rejeitando, continuem me rejeitando. Porque não vão entender o que eu estou falando. Mas quem crê em mim, quem procura entender, quem procura nas Escrituras, vai conseguir compreender a minha linguagem. Então, é tanto que em um momento do Evangelho, Jesus começa a falar de maneira clara e eles dizem, agora o Senhor está falando de maneira clara. Então, tudo isso é para nós percebermos como Jesus lida com a incredulidade. Então, ele fala por meio de imagens, né? Versículo 19. Jesus lhes respondeu, destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Perceba que a acusação no final é que Jesus disse que destruiu o santuário. Mas Jesus está falando, olha, destruam vocês o santuário que eu vou reconstruir em 3 dias. E aí você pergunta, como assim? Se o santuário é o corpo de Jesus, por que Jesus está dizendo que eles vão destruir? Então, é óbvio que vão destruir o corpo de Jesus, vão matá-lo, e ele vai reconstruir esse corpo por meio da ressurreição. Mas existem 2 camadas de significado aqui. Jesus está falando sobre o templo mesmo e sobre o seu corpo também. Então, parece-nos aqui que a destruição do templo que está vindo, que virá no ano 70, né, em relação a esse acontecimento, é culpa dos judeus. Então, pelos judeus terem se afastado, eles vão destruir o templo. Esse templo que eles se orgulham, essa religiosidade que eles estão misturando com o comércio, vai trazer a destruição completa no ano 70. Então tem uma dupla camada de significado aqui. Eles vão destruir o templo e eles vão destruir o templo do corpo, que é Jesus. E Jesus vai reconstruir
em 3 dias. Novamente, esse cumprimento, se você ler lá Atos capítulo 15, você vai perceber que esse cumprimento acontece em Cristo Jesus. Cristo Jesus ressuscitou, logo ele se tornou o tabernáculo de Davi, foi reconstruído, mas também há uma camada literal, onde Jesus vai reconstruir, onde o povo de Deus vai reconstruir um segundo templo. Esse segundo templo estará no milênio e Jesus vai reinar como filho de Davi naquele trono. Tá bom? Então, essa dupla camada acontece muitas vezes no Evangelho. Por exemplo, a mulher pede água. Jesus chega e pede água. Mas Jesus está falando tanto de água como de água espiritual, que é o Evangelho. Então, água física, água espiritual. Templo físico, aquele templo de paredes, e o templo espiritual, que é o corpo de Jesus. Ambos serão destruídos e ambos serão reconstruídos. Sei que talvez complique um pouco aí na sua cabeça, mas só se atente ao fato de que Jesus vai morrer, eles vão matar Jesus, Jesus vai ressuscitar. O templo, aquele físico de parede, vai ser destruído por causa do pecado deles. Mas no milênio, Jesus vai reconstruir também esse templo. Então, não importa o que o pecado humano faça, a desgraça que o pecado humano faça, tudo tem solução em Jesus Cristo. Então, eles perguntam e novamente demonstram a incredulidade ao também não perceber a dupla camada de significado de Jesus. Esse santuário foi edificado, talvez as obras ainda estivessem acontecendo nessa época, em 46 anos, e você quer levantar em 3 dias. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Esse mal entendido e a explicação de João depois acontece também na história de Nicodemos. Olha, você precisa nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Então é a ideia de nascer do alto. Então, muitas vezes no Evangelho de João vai acontecer um mal entendido e uma explicação. Mal entendido e uma explicação. Até uma maneira de nós aprendermos a pregar o Evangelho também. Então, às vezes a gente vai falar numa linguagem sobre o Evangelho de maneira pensada e as pessoas vão ficar meio assim. O que você está querendo dizer com isso? Né? Até nascer de novo, até hoje, algumas pessoas não sabem o que é. Então, você precisa nascer de novo. As pessoas ficam meio perturbadas. Isso é bom porque chama a atenção. Isso é bom porque mexe. Nascer de novo? Então, como é isso? Ou a pergunta, você é filho de quem? Sou filho de Deus. E aí você mostra nas escrituras que nem todo mundo é filho de Deus. A pessoa fica, eu já fiz isso, tem gente que fica abismada. E tem gente que pergunta, eu sou filho de quem então? Então a gente vai para Efésios e mostra os filhos da ira. Quer dizer que eu sou filho de Satanás? Isso já aconteceu. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, mas são maneiras que a gente usa para chamar atenção em relação aos pontos do Evangelho, tá bom? Então vamos caminhando para o final, percebendo essas reações, né? Versículo 21. Ele, porém, a explicação se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, agora João está apontando para o final, para a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram de que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Olha, Jesus fala, essa palavra se cumpre anos depois, uns 3 anos depois da ressurreição, e agora os discípulos creem na Escritura e na palavra de Jesus. E o texto fala que eles se lembraram. Segura isso aí, segura. Guarda no seu coração. Vamos continuar. Versículo 23. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O texto nos chama a atenção para o profundo conhecimento que Jesus tem sobre as pessoas. Ele não só conhecia o que era a natureza humana por ser homem, mas ele não era uma criança em relação ao que é o pecado dos homens. Então você percebe essa perspicácia de Jesus nas respostas que ele dá às pessoas. Então não pense em Jesus como uma criança inocente que cresceu, que é um adulto, mas ainda é muito inocente em relação à vida. Ele sabe o que é a natureza humana. As pessoas não podem enganá-lo. Ele conhece o que está nos seus corações. Lembra de Jeremias 17:10? Ele sonda os corações. Os homens não conseguem sondar os corações.
Essa é uma grande dificuldade nossa em relação a julgar a reação das pessoas à palavra de Deus. Por quê? Porque nós não temos a mesma capacidade de Jesus de sondar os corações. Mas nós podemos pegar aqui uma estrutura, e essa estrutura mostra-nos que é possível, certo? Algumas pessoas verem sinais, é possível algumas pessoas crerem nesses sinais, e é possível que mesmo assim não são convertidas. Jesus desconfia dessas pessoas, Jesus não confiava neles. Então, se a gente for parafrasear o texto, é um pouco chocante. Eles confiavam em Jesus, mas Jesus não confiava neles. Que questão estranha, né? Jesus não confiar na conversão das pessoas. Pois é, porque muito provavelmente era uma fé conectada apenas ao sinal. É uma fé que pegou a placa, e em vez de adorar o Jesus que a placa está apontando, começou a adorar a placa. E começou a seguir Jesus apenas por causa da placa. E a sua fé não amadureceu. Tomé é diferente porque ele viu a placa e ele rendeu-se. Ele rendeu-se. Não ache que Tomé é o grande exemplo de incredulidade. Tomé é o exemplo de uma fé frágil. Mas ele não é o grande exemplo de incredulidade. Ele agiu com incredulidade, mas ele não permaneceu na incredulidade. Ele ouviu a exortação de Jesus. Não seja incrédulo, mas crente. E ele reagiu com crença, dizendo: Senhor meu e Deus meu. O grande exemplo de incredulidade no Evangelho de João são os judeus. São os judeus. Embora muitos deles creram, assim como Nicodemos no capítulo 3. Então é possível ver os sinais e adorar apenas os sinais. Cuidado também na sua pregação, de não enfatizar apenas os sinais. Então, eu já vi pessoas pregando o evangelho dizendo: olha, as bênçãos de Deus na sua vida, olha, você está doente, foi curado, creia no Senhor Jesus Cristo. E às vezes a pregação não avança para além desse sinal, fica no sinal, não prega o evangelho, não prega as grandezas de Cristo, prega apenas focada naquela cura, focada naquele livramento. E às vezes a crença da pessoa se baseia naquilo. Então imagine que eu me converta baseado numa cura que o Senhor efetuou na minha vida. Quando a doença retornar, se a doença retornar, minha fé acaba. Imagine que eu me converto com base num livramento na minha vida. Quando acontecer um desastre em minha vida, minha fé acaba. Então não é possível, não é viável ter uma fé baseada apenas no semeia, apenas no sinal. É necessário que o sinal nos aponte para algo que é maior, que é o Senhor Jesus Cristo. A glória, tá bom? Glória manifestada. É isso que conforta os nossos corações. É isso que nos faz seguir a glória revelada por Jesus Cristo. E lembre que talvez você não consiga crer em tudo hoje. Assim como os discípulos viram os sinais, ouviram as palavras e não conseguiram discernir tudo. Perceba que eles discerniram uma parte. Eles disseram: olha, isso se refere a Salmos, que diz: o zelo da tua casa me consumirá. Eles discerniram uma parte. Mas outra parte eles só discerniram muito tempo depois. A vida cristã, o amadurecimento da fé pressupõe essas caminhadas. E não entenda aqui que foi apenas a ressurreição em si que abriu os olhos dos discípulos, apenas o sinal da ressurreição. Mas nós temos aqui a palavra: os discípulos dele se lembraram, versículo 22. Isso nos remete à ação do Espírito Santo no capítulo 16, que lembra o crente de quem Jesus é, do que o Evangelho é. E perceba, olha, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O Espírito que lembra sempre está conectado com as palavras de Deus, porque o Espírito nos lembra acerca da palavra que fala sobre Jesus. É o ministério do Espírito Santo em nós. Recebemos o semeia, cremos na glória, depositamos a nossa fé e rogamos ao Espírito Santo que continue nos lembrando e nos fazendo relembrar por meio da nossa leitura bíblica, das nossas orações, da nossa interpretação da vida,
na nossa educação dos filhos, no nosso agir da igreja, que ele relembre todos os dias quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele é o unigênito de Deus. Ele é aquele que tornou e tomou um corpo de carne para que morresse por mim e por você. Peça ao Senhor que mantenha firme e viva a chama da crença, da fé na sua vida. E perceba que reações diferentes haverão sobre o Evangelho. Haverão reações diferentes. Haverão reações demoradas, haverá reações de rejeição, haverá reações fingidas, mas cabe-nos trabalhar, cabe-nos orar, não cabe-nos ter a mesma capacidade que Jesus tinha de desconfiar da natureza humana. Nós temos uma certa desconfiança, sim, mas não a mesma que Jesus. Porque se nós desenvolvermos uma desconfiança sempre viva e permanente, nós não vamos crer nem em nossa conversão mais. Eu não estou dizendo que é necessário que você creia na sua conversão. É necessário que você creia em Jesus. Mas a Bíblia também nos exorta a ter confiança nessa salvação. Então, alguém converteu-se, alguém entregou a sua vida ao Evangelho, trabalhe. Também não é confiar e deixar lá, se converteu, vai, se vira. Não é trabalhar, é discipular, é fazer o máximo. Sabe aquela ideia de deitar-se doente? Doente não, deitar-se cansado, porque trabalhou o dia todo. E dizer, Senhor, eu fiz. Senhor, eu discipulei. Senhor, eu trabalhei. Agora eu confio em Ti em relação aos frutos. Eu confio no Senhor, porque é o Senhor que dá o crescimento. E haverá decepções, e haverá falhas, e haverá reconstruções, e haverá retomadas. E a gente está experimentando isso todos os dias. Meu irmão, lembre e peça ao Senhor que o Espírito Santo relembre a você, no seu coração, as maravilhosas grandezas de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua família, e aplique essa palavra no seu coração. Boa noite e até o próximo encontro.